Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje de desenho técnico, nós vamos falar sobre desenho geométrico, os conceitos básicos para depois começarmos a fazer algumas atividades, alguns exercícios. Primeiro, vamos entender um conceito bem rápido de desenho geométrico. Basicamente, é um conjunto de técnicas focados na construção de formas geométricas e na resolução de problemas utilizando somente a régua e o compasso. Vamos agora começar a tratar de alguns conceitos básicos. O primeiro ente geométrico que nós temos é o ponto. É identificado por letras maiúsculas e ele não tem dimensão, não tem altura, nem comprimento, nem profundidade. Se nós pegarmos esse ponto e movermos no espaço geométrico, nós vamos ter uma linha. Agora, se eu pegar esse ponto e mover no espaço geométrico sem mudar a direção, nós vamos ter uma reta. A reta ela não tem início nem fim, ela é infinita e é identificada com uma letra minúscula do alfabeto. Por um ponto, eu posso passar infinitas retas. Infinitas retas. Já por dois pontos, eu só tenho a possibilidade de passar uma reta que passa pelos dois. Se eu pego essa reta e vou deslocando no espaço geométrico, eu crio um plano, sendo que o plano é identificado por letras do alfabeto grego. Por uma reta, eu posso passar infinitos planos, da mesma forma que por um ponto eu posso passar infinitas retas. Se eu desloco um ponto no espaço geométrico em uma direção, eu vou ter uma semi-reta. Um ponto em uma reta, ele vai dividir essa reta em duas semi-retas. Lembrando que a reta e a semi-reta elas são infinitas. Quando eu tenho dois pontos em uma reta, eu vou ter um segmento de reta, que esse sim pode ser dimensionado e é identificado pelos pontos, no caso AB, e esse tracinho em cima. Em uma reta, eu posso ter vários pontos e cada um desses pontos vão formar vários segmentos de reta com diferentes combinações. Nesse caso, nós temos segmentos de reta colineares. Agora, nesse outro caso, em que nós temos esses pontos, eles não estão na mesma reta, nós temos, então, segmentos de reta consecutivos e só vamos poder ter essa combinação que está descrita aqui, a B, BC, CD. Se em um plano eu tenho várias retas que estão nesse mesmo plano, eu digo, então, que essas retas são coplanares, elas estão no mesmo plano. Se essas retas elas se cruzam, elas se interceptam, eu digo que essas retas são concorrentes. Quanto à posição das retas, elas podem ser horizontais, podem ser verticais. Se não for horizontal nem vertical, elas são oblíquas ou inclinadas. Quando duas retas se encontram em um ponto, nós temos um ângulo e a unidade de medida do ângulo será o grau. Aqui nós temos duas semirretas, a semirreta BA e BC. Nós podemos identificar esse ângulo colocando circunflexo em cima do vértice. Quando o ângulo ele é menor que 90 graus, nós temos um ângulo agudo. Quando esse ângulo ele é exatamente 90 graus, nós temos um ângulo reto. Já quando esse ângulo ele é maior que 90, nós dizemos que é um ângulo obtuso. Quando nós temos duas semirretas e o ângulo que elas formam é igual a 180 graus, nós chamamos de ângulo raso. Já quando essas semirretas são coincidentes e formam 360 graus, nós chamamos de ângulo giro. Vamos ver agora a posição das retas em relação uma a outra. Quando ela forma um ângulo de 90 graus, nós dizemos que elas são perpendiculares entre si. Quando a distância entre elas não muda, elas são paralelas. Já se não forem perpendiculares ou paralelas, vão se cruzar em algum momento, então nós chamamos elas de oblíquas ou inclinadas. Vamos analisar agora a posição dos ângulos entre si. Quando a somatória desses ângulos resulta em 90 graus, nós dizemos que esses ângulos são complementares.
Já quando a somatória desses ângulos é igual a 180 graus, nós dizemos que esses ângulos eles são suplementares. Nessa outra situação, nós vamos ter aqui duas retas se cruzando, vamos ter um ângulo, e observem que o ângulo oposto a ele vai ser igual. Nós temos então uma situação de ângulos opostos pelo vértice. Vamos ver agora essa situação, em que nós temos duas retas paralelas e uma transversal cortando as duas. Temos agora o ângulo alfa e o oposto pelo vértice dele, que será igual. Nós temos o ângulo beta, que é o oposto pelo vértice também, será igual. Esse ângulo alfa será igual na outra paralela transversal. E observando essas relações, fica fácil saber quais são os ângulos definidos por essa transversal. Para ficar mais claro, vamos fazer um exemplo. Esse alfa será igual a 30 graus. O oposto pelo vértice, obviamente, 30 graus. O beta, ele é suplementar, logo será 150 graus, já 150 mais 30. O seu oposto, também 150, e essa mesma relação vai ser rebatida para outra reta paralela. Ou seja, com o ângulo nós sabemos quais são todos os outros. Vamos analisar agora uma circunferência. Tem o centro, que é definido por um ponto, e como todo ponto pode ser identificado com uma letra maiúscula. Se eu pegar um pedaço da circunferência, definir aqui dois pontos na circunferência, esse pedaço dela nós chamamos de arco. E a distância direta entre esses dois pontos nós chamamos de corda. Imaginem um arco de um arco e flecha. Então, temos o arco, temos a corda. A distância entre o centro da circunferência e qualquer ponto dela, nós chamamos de raio. E a distância entre dois pontos da circunferência, sendo que em linha reta passando pelo raio, nós chamamos de diâmetro. É isso, pessoal. Esse videozinho é bem curto. Finalizamos a apresentação dos conceitos básicos. Obrigado e até a próxima aula.